de Marcos. Capítulo 14, versículo 32 ao versículo 42. A nossa mensagem nessa manhã estará aqui, tá? Que tem como título Jesus no Getsemane. Querido Pai, querido Jesus, estamos, Senhor, nesse momento aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Amém. Se viemos até aqui, algum motivo, alguma razão, tem. Porque nós nos preparamos, nos arrumamos e viemos até a Tua santa casa para abrir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que Tu tens a dizer para mim. Não o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor escolheu para mim nessa manhã. Amém, Jesus. Que possamos compreender esta mensagem e entregar nossa vida a Ti todos os dias. Amém, Senhor. Nessa manhã buscamos a presença do Espírito Santo e oramos pelos pedidos que foram feitos aqui. Oramos pelas pessoas que não puderam vir. Oramos pelas pessoas que estão enfermas, que estão no leito de hospital, ou mesmo em suas casas, mas passando dificuldades de saúde, dificuldades talvez de alimentos, ou tristeza, melancolia, que o Senhor possa confortar cada uma delas nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, abriram a Bíblia? Aí, Marcos, capítulo 14. Quando nós olhamos um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo, a gente vai encontrar aí a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. É interessante notar que quando a gente começa no versículo 14, Jesus tinha instituído que foi a Santa Ceia. Então eles participaram da Santa Ceia e agora Jesus está indo, para o Monte das Oliveiras. Pode ser Monte das Oliveiras ou pode ser, como está aqui, Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane? Prensa de azeite. Prensa de azeite. Ou seja, era um local onde tinha oliveiras e ali também tinha uma prensa que moía, e produzia o azeite. Getsemane. E quando nós olhamos para o processo da fabricação do azeite, que era realmente numa prensa, nós vamos ver que Jesus também aqui ele passou momentos prensados. Jesus ele vai passar momentos de sofrimento, de agonia, aqui no Getsemane. E era noite. Então, quando Jesus ele chega no Getsemane, era noite. Era noite. Sabe que às vezes nós temos ou passamos por longas noites? Longas noites. Noites que nós vamos passar por sofrimentos, por agonia, por tristeza. E quando nós olhamos o significado de noite, a gente vai ver que é um tempo que percorre do ocaso, ou do pôr do sol ao nascer do sol. Esse é um período
de tempo, noite, que nós chamamos. Alguns dormem nesse período, outros preferem fazer outras atividades, como diversão e recreações no período noturno. Mas Deus criou a noite para que cada um de nós descansássemos, para que nós dormíssemos. A noite é quando o sol ele se põe na linha, né, do horizonte. É isso. Então ele começa o período noturno. Mas tem noites que são mais longas que outras. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, imagine a expectativa de uma noiva na noite que antecede o seu casamento. Então ela tem aquela expectativa. Amanhã é o meu, ou será o meu casamento. Imagine, eu fico também imaginando um ganhador da Mega Sena. Bilhões. No dia seguinte eu vou à Caixa Econômica retirar o meu prêmio. Que noite! Ou então aquela noite que no dia seguinte eu vou receber um exame, o resultado de um exame médico. Então às vezes nós passamos por essa noite e não conseguimos talvez dormir, porque nós estamos numa expectativa, nós estamos numa ansiedade. E existem noites que nós não conseguimos dormir, porque no dia seguinte a gente não sabe o que nós vamos tomar, café da manhã. Tem noites que são noites longas, parece que não passa, e a gente não consegue dormir. São noites que precede um sofrimento, uma agonia. E aqui nesses versículos, a partir do 14, nós vamos encontrar Jesus também numa longa noite. Numa longa noite. Uma noite em que ele conhece e ele sabe que no dia seguinte ele teria dias difíceis. No dia seguinte ele seria julgado, seria condenado. E aqui no versículo 14 nos diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. O livro de Marcos, quando a gente começa a estudar os evangelhos, nós sabemos que nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Aqui na ordem a gente tem qual? O primeiro, Mateus, certo? Quando você olha, Mateus, depois Marcos. Mas o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E quando nós olhamos aqui a quantidade de capítulos, nós vamos perceber que ele é o menor, é o mais curto dos evangelhos. E esse evangelho, ele serviu de inspiração para Mateus e para Lucas. Então, quando Mateus e Lucas foram escrever os seus evangelhos, eles tinham como base o livro de Marcos, porque ele foi o primeiro a ser escrito.
E Marcos, quando ele escreveu esse evangelho, ele tinha uma preocupação no seu texto. Qual? Falar de Jesus como Messias. Quem era Jesus? Então, essa é a preocupação de Marcos aqui. Quem era Jesus? Qual é a identidade de Jesus? Marcos vai apresentar Jesus como um Messias, como Filho de Deus. E quando a gente começa a ler esses versículos, nós vamos perceber que Jesus aqui apresenta as duas naturezas. Qual eram as duas naturezas de Jesus? A natureza divina e a natureza humana. Então Jesus no Getsemane, ele vai apresentar essas duas naturezas. E é muito bom, porque a gente vai identificar que Jesus também tinha o seu lado humano. Não só o lado divino, mas também o lado humano. Ele andava, ele comia, ele sofria, ele tinha suas preocupações. E quando nós olhamos aqui no versículo 32 e no versículo 3, nos diz que Jesus ele sai para orar. E ele convida 3 discípulos para ir com ele: Pedro, Tiago e João. E eu fiquei pensando, por que Jesus chamou 3 amigos ou 3 discípulos para orar? Porque ele queria ter companhia. Jesus queria ter companhia desses 3 amigos. Mas a gente vai perceber que nós não podemos confiar também nos amigos, correto? Jesus confiou porque confiava neles. Jesus confiava nesses 3 discípulos. E Jesus ele sai para orar. E quando ele volta, o que acontece? Eles estão dormindo. Aí a gente tem o versículo 33 e diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Foi uma noite em que Jesus sofreu gotas de suor, de sangue. Jesus ele teve agonia, teve tristeza, ele chorou, porque ele via o que ia acontecer logo à frente. Nós sabemos que Jesus é onisciente. O que é onisciente? É aquele que consegue prever. Então Jesus ele sabia o que iria acontecer com ele logo em seguida. Existem acontecimentos, irmãos, que eles são inesperados. Outros acontecimentos que podem acontecer conosco, eles são imprevisíveis. E também são inevitáveis. Inevitáveis por quê?
porque eles vão acontecer. Imprevisíveis, porque nós não esperamos. Atualmente o mundo está inserido numa grande noite, numa grande escuridão. Nós estamos inseridos devido ao Covid-19. Existem pessoas que apresentam um lado mais da noite em sua vida e outros o lado mais da luz em suas vidas. E esses momentos inevitáveis nós não conseguimos administrar, controlar. Eles vão acontecer sobre as nossas vidas, porque eles são inevitáveis. Quando eles são imprevisíveis, é porque nós não temos a capacidade de prever o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a 10 minutos, ou daqui a 1 minuto. Vocês já devem ter passado por momentos assim na vida de vocês. Eu lembro quando eu estava terminando o meu ensino médio. Eu estudava num colégio EDESA, lá no Espírito Santo, que é o colégio adventista, em internato. Então ali eu fiz o segundo grau. E na minha formatura, a minha formatura seria o dia seguinte. Um dia anterior, o diretor do colégio, que era o professor Zizion Fonseca, ele me chamou para me dar uma notícia. Ele falou assim: Valdiron, eu não sei se você vai poder participar da formatura amanhã. E todos nós estávamos organizando, na expectativa da formatura. E eu achei estranho quando ele me chamou à sua sala e começou a falar sobre esse assunto. Ele, com muita cautela, com muito jeito, ele queria me colocar uma situação que ela é inevitável, porque vai acontecer com todos. Nós não temos como escapar. E ela também é imprevisível, porque nós não conseguimos controlar, administrar. Não fazemos a previsão se vai acontecer daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês. Então ele estava me falando sobre o motivo que talvez eu não poderia participar da minha formatura no ensino médio. E ele, com muito jeito, com muito tato, ele foi me levando a uma situação e eu disse: professor, fale logo. Você está me deixando preocupado desse jeito. Aí ele falou assim: então eu vou te falar. Eu acho que você não vai poder participar da formatura amanhã, porque nós recebemos uma ligação lá da sua família. O seu pai ligou ontem para nós. A sua mãe, ela faleceu agora de manhã. São momentos imprevisíveis. São momentos de agonia, de dor, de sofrimento. E naquela noite foi terrível para mim. Eu tinha uma boa expectativa de uma festa, de uma conclusão de um nível escolar, mas agora eu estava com uma outra situação.
eu tinha que decidir. Viajava para Goiânia ou participaria da formatura. Então existem noites que nós passamos, que são longas, que nós sofremos, que nós passamos por agonias, lamentos, tristeza. E aqui no caso de Jesus, a gente percebe que a natureza humana de Jesus estava falando, estava dizendo, estava gritando. Ele não queria passar pelo que viria à frente. Jesus não queria. E a natureza humana de Jesus, com a natureza espiritual, a gente percebe que entra numa luta intensa as duas naturezas. Mas quando a gente continua lendo nos versículos, especialmente no versículo 36, diz assim: e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Por que acontece, talvez, essas coisas ruins conosco? Eu tenho 3 posições que eu acho que vocês vão concordar comigo. A primeira delas, a causa é o diabo. A primeira causa é Satanás. Por quê? Porque ele está ao nosso redor como um leão. Ele está nos tentando a todos os momentos. Ele não quer provocar coisas boas, mas sim coisas ruins, coisas más na minha vida e na sua vida. E aqui a gente tem que ficar muito atento, por quê? Em alerta, de sentinela, atento, observando para saber o que o inimigo de nossas almas está preparando contra mim e contra você. Então a primeira fonte que eu considero dessas coisas que acontecem de ruim conosco, a primeira fonte é o inimigo de nossas almas. A segunda fonte, sou eu mesmo. Somos nós. Porque nós fazemos coisas sem premeditar as consequências que pode acontecer ou acarretar sobre mim, ou sobre a minha família, ou sobre o meu trabalho, ou sobre a minha vida espiritual. Então, eu mesmo sou a causa, ou eu posso ser a causa dos males que acontecem comigo. É aquele ditado, ou aquela máxima: aquilo que eu planto, isso eu vou colher. E tem uma terceira fonte, que é Deus. Mas será? Você pode pensar, será se Deus, Ele deseja o meu mal? Será se essa situação que eu estou passando é porque Deus permitiu? E sabe, irmãos, que nós como cristãos, geralmente nós pensamos assim: mas por que não comigo? Não, comigo não pode. Eu vou para a
igreja, eu canto, eu leio a Bíblia, eu prego, eu não bebo, eu não fumo. Então comigo não pode acontecer coisas ruins. Agora aqui eu vou mostrar para vocês. E Jesus? E Jesus? Será se o que aconteceu com ele foi vontade de quem? De quem? Do Pai. Foi vontade do Pai. Foi vontade de Deus. Mas porque tinha um propósito. Essa é a diferença. Quando Deus autoriza que algo ruim aconteça sobre a minha vida ou sobre a sua vida, é porque há um propósito. E às vezes eu não consigo entender, eu não consigo ver ou descobrir qual é o propósito que Deus quer que eu veja. Qual foi o propósito do sofrimento de Jesus? Qual foi o propósito da morte de Jesus? Tinha um propósito. Quando nós olhamos também a experiência, de Jó, teve um propósito, ou não teve? Então são três fontes que eu considero dessas coisas que nós não desejaríamos que acontecesse conosco. O inimigo de nossas almas pode ser eu mesmo que estou plantando algo ruim para mim, que eu vou colher no amanhã, colher no futuro. E aí entra a questão da alimentação, a questão do comportamento, da desobediência, dos vícios, da mentira. Como pode ser também algo que Deus quer que eu passe. Ele quer me ensinar alguma coisa nesse momento. Mas só que a Bíblia ela é tão completa que ela apresenta as boas notícias também. A gente vê aqui Jesus passando por uma luta intensa. Foi uma noite tenebrosa, uma noite que parece que não teria fim, uma noite longa para Jesus. As duas naturezas de Cristo ali, a humana e a divina, uma noite de batalha. E a gente vê que no final havia um propósito. Agora eu quero ler com os irmãos o que está no versículo 41. Olha o que diz no versículo 41. E veio pela terceira vez, ou seja, Jesus já tinha vindo aos discípulos duas vezes. E eles dormiram. Isso pode acontecer comigo também. É porque a gente lê a Bíblia e a gente pensa que não vai. Acontece comigo. Às vezes eu estou dormindo e não percebo o que eu falei, Não percebo o que eu fiz. Eu não percebo as minhas atitudes lá, longe da igreja, longe dos pais, longe do meu esposo, longe da minha esposa, do meu comportamento. Nós estamos dormindo. E olha que nós não temos essa natureza divina que Jesus tinha. É tão sério
essa questão, porque se a gente colocar numa comparação Jesus conosco, aonde nós estamos? Qual é o nível espiritual comparado Jesus comigo? Se Jesus ele estava passando por essa agonia, por esse sofrimento, imagina eu, que não sou nada, sou um miserável, sou um pecador. Imagine a minha situação, né? Mas qual é a boa notícia? Vamos ver? Agora os irmãos podem abrir comigo o que está no livro. Olha que promessa, olha que boa notícia. Josué 1:5. Josué capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz aí. Encontraram? Quem pode ler para nós? Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te... Fala de novo, irmão. Todo mundo ouviu? Não te deixarei, nem te desampararei. É uma boa notícia? Boa notícia. Agora vamos ver o que está em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Encontraram? Pode ler esse para nós, então? Diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Agora vamos ver o que diz Salmos 41, 3. Vamos ver qual é a boa notícia. Está em Salmos 41, 3. Pode ver? Sim. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. 41:3, né? Isso, Salmos 41, 3. Lê de novo, irmã. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. O Senhor o assiste aonde? No leito Na hora da sua enfermidade. Amém? Amém. Tudo bem, nós falamos sobre a noite longa, né? A noite de agonia, aquela noite que a gente sofre, aquela noite que nós temos uma notícia ruim, inesperada, improvável, mas pela manhã nós temos o quê? Alegria. A alegria, porque a alegria vem do Senhor. Vem do Senhor. Você acredita nisso? Amém. Que possamos aprender que aqui em Jesus, no Getsemane, revelou as duas naturezas de Jesus, mas ele entregou ao Pai a sua vontade. Amém. E Deus fez o que seria melhor para Jesus, para mim e para você. Amém.
se ele não tivesse aceitado a vontade de Deus, nós não teríamos a nossa salvação garantida. A minha salvação, ela é garantida porque Jesus passou por esse sofrimento, porque Ele morreu por mim e morreu por você. Ele colocou a vontade de Deus superior à sua vontade. E esse é o ponto principal. Às vezes nós colocamos em primeiro lugar a minha vontade. Nós damos uma preferência primeiramente a mim. Que falaram o egoísmo, né? Mas Jesus aqui ele diz: Abba, Pai, faça a tua vontade. E que a vontade de Deus possa ser cumprida na minha vida e em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sofrimento, de agonia, de tristeza, dentro de Jesus está ao seu lado. Deus está ao nosso lado. A noite ela é tenebrosa, né? Imagine uma noite sem iluminação, uma noite com tempestade, uma noite com trovões, com relâmpagos. Mas sempre é bom saber que depois de uma longa noite de trovões, de tempestade, depois o céu ele se abre. O sol ele nasce com mais brilho, né? Com mais vida. Que nós possamos ter essa esperança, porque nessa vida cristã nossa, no nosso dia a dia, pode ser noite de trevas, noites escuras, mas nós temos um luzeiro, nós temos uma luz que brilha, e nós devemos olhar para essa luz, porque ela que direciona a minha vida e a sua vida, que é a luz eterna, que é Jesus Cristo. Nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem, que nós possamos a cada dia nos alimentar espiritualmente e beber dessa fonte inesgotável que é a Tua palavra. Que nós possamos tê-la como a nossa maior revelação, a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, aprender através da Tua palavra lições práticas, libertadoras para nossas vidas. Fica conosco no restante desse sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.